Boa noite, queridos amigos, irmãos em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. E é em nome dele que vamos iniciar nossas tarefas da noite, rogando ao nosso mestre e médico das nossas almas, nosso irmão e conselheiro querido, que abençoe a cada um, que abrace a cada um, dilatando a nossa capacidade de apreensão para entendermos de fato os ensinos do Evangelho, mas dilatando também o amor no nosso coração, para que sintamos de fato a presença de Deus no coração. Então, vamos iniciar nossas atividades, como sempre com a leitura de uma mensagem, e o Sr. Jorge fará a leitura para nós. Boa noite a todos. O livro é Vigiai e Orai, psicografado por Carlos Bacelli, e uma mensagem do Espírito Irmão José. E a lição de hoje é intitulada Eles Sabem. Quantos percebes resignados diante da grande provação, evidenciando uma força moral que desconheces, sabem o que fazem, o que fizeram. Inconscientemente sabem que, no pretérito, praticaram os mais inconsequentes desmandos. Por isso, conservam-se calmos no que, na maioria das vezes, te induziria ao desequilíbrio. Eles sabem que se encontram em doloroso processo de reajuste. Sabem que, ao fim da tormenta que atravessam, terão a consciência pacificada. Sobretudo, sabem que fardo algum pesa excessivamente nos ombros de quem seja. E porque sabem de tudo, ainda conseguem esquecer-se no bem dos semelhantes, reprobos da justiça divina, que passam a ser admirados na condição de anjos pregados à cruz da aflição humana. Muito obrigada, Sr. Jorge, que Jesus abençoe o Senhor sempre. E o do Mesnil, nosso companheiro, fará a oração inicial. Boa noite, meus irmãos. Vamos fechar nossos olhos, pensar na figura amorosa de Jesus e aproveitar esse pouco mais de uma hora que nós vamos ficar aqui, para estar aqui nesse momento, no instante, viver esse instante, um ambiente que foi previamente preparado pelos nossos irmãos desencarnados. É um momento de luz. Se a gente pudesse ter a evidência, conseguiria perceber que está o local completamente iluminado.
Pedimos para as nossas saúdes, para a saúde de todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados também. Pedimos para todas as sessões do centro, as professorinhas, pedimos para a nossa palestrante da noite que ilumine, para que ela passe claramente os ensinamentos para nós e que nós estejamos abertos para entendermos e aproveitarmos. Como o Senhor Nobre sempre fala, vamos ficar aqui. Nós estamos aqui em torno de bem 1 hora completo. Vamos ficar aqui e aproveitar o máximo. E que assim seja. Que assim seja, vamos ficar aqui, né? Com o pensamento aqui. O pensamento voar, a gente traz ele de volta, né, Seu Antônio? Então, nós agora agradecemos ao Domingos Nil pela oração feita, e a Janaína querida vai fazer a exposição doutrinária. Jesus a abençoe muito. Boa noite a todos. Nós vamos continuar, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. E hoje nós falaremos um pouco sobre o dever. E no Evangelho diz que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. É uma mensagem do Espírito Lázaro, que mais uma vez, né, nos presenteia com esse ensinamento. Por quê? Porque ao longo da nossa caminhada, nós nos sentimos obrigados, né, àquele dever de imposição. E o Evangelho, nesse item, o item 7, o dever, ele nos ensina que é o contrário, que nós devemos, né, agir de acordo com o chamado da nossa consciência, com tudo aquilo que nós já aprendemos na nossa caminhada. Especificamente aqui, né, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, do seu Evangelho, do seu legado de amor, né, que nos acompanha ao longo da nossa existência. Então, segundo Leon Denis, o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes e com o universo inteiro. Então, aqui é mais no sentido de como nós devemos proceder, o que nós fazemos com os ensinamentos que nós adquirimos. É o dever que nos chama a responsabilidade, a consciência de fazer o que é correto, de fazer o que é certo, de acordo com as leis evangélicas. Não adianta nós estudarmos, virmos à casa de oração, né, lermos, mas na hora de praticar, nós vamos contrário aos ensinamentos do Cristo. Então, nós não estamos, né, aqui para fazermos o contrário a essas leis
cristãs. Nós estamos aqui, nesse momento, para fazer aquilo que foi aprendido. Nós temos que executar as lições, executar a lei de amor, de caridade, de benevolência, de indulgência, de perdão, né? Porque o dever não é o mesmo para todos. Ele depende do grau, né? E da condição espiritual de cada um de nós. Então, às vezes, para mim, Janaína, é diferente do da Fátima, do Toniel. Então, nós temos que fazer um crivo, passar pelo crivo da razão. O que é correto nós praticarmos, de acordo com a nossa consciência, com o nosso nível de aprendizado, porque nós estamos em degraus diferentes. A mesma palavra nós absorvemos diferentemente do nosso companheiro, dos nossos irmãos. Então, quanto mais inteligente e mais consciência, né, mais conhecimento tem o homem, aumentam em profundidade seus deveres para consigo próprio, né, porque nós não podemos fazer nada que contrarie aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós propagamos, né? E para com os outros, com o nosso semelhante, porque se nós estudamos a doutrina espírita, estudamos a doutrina cristã, e chega na hora a gente age mal com o nosso semelhante, a gente dá uma mancada com ele, né? Agride de certa forma, nós estamos agindo de maneira incorreta, de maneira contrária àquilo que nós aprendemos, né? E também para com Deus. Por quê? Se nós estamos aprendendo, estamos caminhando, né, buscando conhecimento, e nós, na hora de chegarmos e fazermos o teste, de passarmos pela prova, a gente age contrariamente a tudo aquilo que foi ensinado, nós também estamos, né, agindo contra Deus. O dever nasce da razão. Então, tudo nós temos que ponderar e colocar a lei cristã, a lei de amor e caridade. Se for contrário a esses preceitos de Jesus, nós estamos indo pelo caminho errado, né? Existe para o homem, para nós aqui encarnados, em processo de desenvolvimento material, espiritual e moral, uma grande dificuldade de cumprirmos os nossos deveres. Nós costumamos cumprir muito bem, né, até com certa excelência, os nossos deveres profissionais. Mas e os nossos deveres como seres humanos? Né? Os nossos deveres de filhos, de pais, de irmãos, de amigos. Nós estamos cumprindo a contento ou nós ainda deixamos a desejar? É esse exame de consciência que nós devemos fazer, né? Principalmente em relação aos nossos sentimentos, meus irmãos, mais arraigados, aqueles em que o orgulho, o egoísmo e a vaidade ainda insistem, né, em tomar conta. É sobretudo sobre esses sentimentos que nós devemos lutar, que nós devemos analisar e ponderar as consequências das nossas atitudes, né? Isso é devido ainda à nossa imperfeição. Nós somos muito imperfeitos. Então, todos os instantes a gente escorrega. Todos os instantes e todos nós
Não adianta nós acharmos que é só eu que faço coisa errada, é só eu que penso ainda coisas ruins. Não, todos nós, de certa forma, ainda damos aquela escorregada, damos aquela patinada. Muitas vezes nós agimos com consciência de que estamos fazendo errado, mas a tentação do mundo, a tentação material, ela é maior. Então, quando a gente percebe, já é um pouco tarde, nós já deslizamos, nós já cometemos o erro, mas o importante é que nós temos a chance de fazer diferente a todo instante. Então, ainda devido às nossas imperfeições, né, nós ainda sobrepomos os nossos interesses materiais, as nossas paixões, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? E nesse campo a luta é interna. Não precisa de ninguém apontar. Acredito que para a grande maioria aqui presente, não é necessário o nosso próximo apontar os nossos defeitos. Nós temos consciência dos nossos defeitos, das nossas falhas e onde erramos. Muitas vezes nós estamos, né, praticando o ato ali de errar, de falhar, e a gente percebe e ainda tem a chance de voltar atrás, ou muitas vezes a gente falha e logo em seguida percebe, poxa, não deveria ter dito aquela palavra, não deveria ter agido daquela forma, e consegue contornar, consegue voltar atrás. Isso demonstra que nós estamos, né, em aprendizado. E tem muitos de nossos irmãos, muitos de nós ainda, que erram e não têm essa consciência, que se comprazem no erro, que gostam, né, de estar naquela condição de errantes. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Nós não devemos julgar. Mas é através dessa luta que o Espírito faz a sua transformação moral. Toda vez que nós erramos, que nós sabemos que não fomos legal, que não agimos corretamente, e nós procuramos, das próximas vezes, mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas atitudes, nós já estamos, né, caminhando para a nossa evolução, caminhando para sermos perfeitos. Né? Aqui é um pouco impossível sermos totalmente perfeitos. É um pouco difícil nos entregarmos totalmente a Cristo, devido à nossa condição imperfeita, devido à condição do próprio planeta Terra, que ainda não permite que nós sejamos totalmente perfeitos, totalmente harmoniosos com as leis cristãs. Mas não impede, isso não é motivo de desculpa. Porque se nós temos a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, nós temos a oportunidade de transformarmos a nossa moral, o nosso espírito, a nossa consciência, então nós temos a possibilidade de chegar lá algum dia. Mesmo que isso demore, mesmo que isso nos custe muitas lágrimas, porque muitas vezes nós erramos, nós arrependemos, nós choramos, mas o mais importante é esse despertar. É essa consciência de que, nossa, eu agi de uma maneira, né, errada, as minhas palavras foram ásperas, as minhas atitudes não estão condizentes com uma espírita cristã, né, com uma boa filha de Deus,
mas eu tenho a oportunidade de fazer diferente a todos os instantes. Então, é muito importante que nós percebamos essa necessidade. E é justamente o dever, né, que nos impõe essa mudança. Aí continua o Evangelho. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão, suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Então, meus irmãos, a nossa consciência, o nosso dever, ele é íntimo, né? A gente sabe e cumpre se quisermos, né? Se tivermos a fim. Quantas vezes a gente levanta, acorda, né? Amanhece e não tá a fim de fazer nada. Hoje vai ser daquele jeito. Mas aí vem a nossa consciência, vem o dever, e a gente se depara com situações que a gente tem que agir de forma contrária aos nossos interesses mais íntimos, aquilo que a gente se compraz, aquilo que a gente gosta. Por quê? Porque a nossa consciência nos chama à razão. Ela nos chama a atenção de que aquela atitude não é mais para mim, não é mais correta, não é digno de ser praticada. E aí a gente não tem testemunha, é uma luta solitária, é uma luta contra a gente mesmo, né? Quando a gente quer cometer, entre aspas, um pecado, cometer um deslize, muitas vezes a gente quer, a gente busca, né? E aí a gente dá uma vitória, mas não tem com quem contar, porque a gente não vai admitir e não sai contando, né? E os nossos deslizes também, muitas vezes, não são repreendidos, salvo algumas condutas, né, mais ofensivas, mais determinadas. As outras, as nossas falhas morais, elas não têm testemunho. E as nossas vitórias também não. Então, nós ficamos entregues ao nosso livre-arbítrio, à nossa escolha, né, de ser ou não ser, de cumprir ou não cumprir as leis cristãs. É uma escolha, porque nós temos o conhecimento, nós temos o acesso ao Evangelho, nós temos acesso à doutrina espírita. Então, cabe a nós escolhermos o que nós vamos praticar. Lembrando sempre, né, da lei de ação e reação. Então, poxa vida, se eu quero fazer as minhas más escolhas, me comprazer no erro, né, no vício, seja moral, material, físico, e aí eu não quero arcar com as consequências, então eu já estou errando. E quando eu quero, mas aí vem um lampejo e fala, nem tudo, né, é lícito. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas não é bom para nós. E a gente não faz. Nós já estamos também usando o nosso poder de escolha. E é essa consciência que o Evangelho nos pede. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem.
Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite em que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, a nossa consciência nos guarda, a nossa consciência nos adverte a todo instante sobre as nossas ações, né? E a nossa consciência sustenta, nos mantém de pé, né? Nos mantém dignos da palavra de Cristo. Então, quando a gente consegue observar o dever fielmente, quando a gente consegue, né, cumprir com as nossas obrigações cristãs, morais, espirituais, conforme os ensinamentos de Cristo, nós somos elevados. O nosso coração transborda de consciência tranquila, de noites bem dormidas, né? De dever cumprido. Nós fizemos tudo o que podíamos, nós fizemos tudo o que era necessário, mas a gente não tem como determinar, nós não temos como quantificar, né? Onde que começa, onde que termina? Depende. Para mim, depende de uma condição, para o nosso próximo, para os nossos irmãos, depende. Então, não é exatamente igual o nosso cumprimento, os nossos deveres, né? Mas, para cada um de nós, ele começa no ponto em que nós ameaçamos a tranquilidade, a felicidade, a paz do nosso próximo. Então, todas as ações que nós colocarmos em risco a segurança do nosso próximo, a sua tranquilidade, colocarmos o nosso próximo em choque, nós estamos, né, infringindo. E acaba no limite que a gente não deseja que seja praticado em relação a nós. Então, o que eu não desejo para mim, eu não irei praticar contra o meu próximo. Essa consciência, essa conscientização nós temos que ter. Porque às vezes nós queremos tanto não sermos julgados, não sermos, né, objeto de falatório, de orgulho, de atos de egoísmo, mas nós agimos assim com o nosso próximo. Às vezes a gente não age ali dentro do nosso círculo mais íntimo, mas a gente age com um colega de trabalho, com um irmão na rua, com uma pessoa desconhecida, e nós estamos infringindo as leis morais. Então, nós temos que agir corretamente para com todos os seres, encarnados e desencarnados. Lembrando sempre dos nossos irmãos desencarnados, porque às vezes a gente não vê o espírito, não ouve, mas está ali desejando algum sentimento, nutrindo algum sentimento ruim. Então, nós estamos transcendendo essa linha também. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue a sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões. Não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum,
não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. Então, todos nós, meus irmãos, somos iguais perante a dor. Todos nós sofremos aqui no planeta Terra. É uma condição ainda nossa. Ao reencarnarmos, nós assumimos essa condição, nós assumimos essa necessidade. Por quê? Porque é através da dor que a gente se torna melhor. É através da dor que a gente tem consciência de que nós podemos fazer diferente. Por quê? Porque quando a gente insiste no mal, quando a gente insiste, em sermos ruins, em cultivarmos o orgulho, a vaidade, a incompreensão, as guerras dentro de nós aumentamos a dor. Porque a gente apanha, mas está lá amanhã para apanhar de novo. Então, quando a gente decide essa mudança, quando a gente realmente compreende, as lições, quando a gente faz a nossa transformação moral íntima, nós não vamos mais aceitar. E nós vamos querer eliminar os nossos atos que nos causam dor, que nos mantêm presos à dor, ao sofrimento. Então, nós precisamos nos instruir através das experiências, através das nossas quedas, para não alegarmos mais a ignorância, para não continuarmos na decadência, para nós conseguirmos elevar o nosso patamar. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que a criatura, e as criaturas mais que a ele mesmo, e é a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. Então, nós devemos, fazer do dever o nosso objetivo. Agir com consciência, com poder de transformar as nossas vidas e a vida do nosso próximo, a vida daqueles que estão no caminho conosco, seja nossos irmãos, sejam os nossos filhos, os nossos pais, aquele amigo mais íntimo, ou até mesmo aqueles amigos, irmãos mais distantes. Nós podemos, sim, agirmos diferente e nos entregarmos às nossas experiências de consciência tranquila, de consciência leve. Chegarmos ao final do dia e falarmos: Jesus, eu fiz o meu melhor. Talvez não seja 100%, mas eu tive vontade de errar. Eu tive vontade de me comprazer no erro e eu lutei contra isso. Então, me dá um alívio, me ajuda, me sustenta, me dê forças. É isso que nós devemos, proceder. No cumprimento de um dever, o homem quase sempre pratica a renúncia, o desprendimento aos seus desejos, a disciplina e outras virtudes que o levam a perseverar na intenção de ser um homem de bem. Então, meus irmãos, nós temos que, sobretudo, sermos disciplinados com os nossos estudos, com as nossas orações e com a nossa conduta, Despertarmos em nós, no nosso âmago, as virtudes. Nós temos que agir virtuosamente, não de maneira profana, de maneira materialista. Nós temos que perseverar na intenção de transformação.
Nós temos que intencionar a nossa transformação e contar com a ajuda espiritual. Os espíritos superiores estão sempre dispostos a nos ajudar. Mas se eu não tenho disciplina, não tenho perseverança, né, eu caio, e aí eu me esbaldo no erro, eu gosto de errar, né, eu gosto daquela sensação de perigo, de que ninguém está vendo, né, a minha consciência ainda não está 100%. Então, assim, eu não vou chegar a lugar nenhum. Nós temos que perseverar nos estudos, no conhecimento de Jesus Cristo. Nós temos que perseverar na amizade com Cristo. Nós temos que perseverar nas boas companhias, porque as más companhias, sejam encarnadas ou desencarnadas, estão a todo momento ali, nos chamando, nos convidando para errarmos. Mas o que eu quero? Eu vou aceitar essas sugestões? Eu vou me comprazer nesse mal, nessa maldade, que causa muito mais mal para mim, que me deixa infeliz, que me deixa mal-humorado, que me deixa, né, para baixo, com aquela ressaca moral, porque nada é pior do que cometer uma falta e depois vir aquela ressaca moral, aquela ressaca espiritual, né? Passar a perna em alguma coisa, fazer alguma coisa errada e depois vir aquilo na nossa consciência. Mas a partir do momento em que a gente tem a disciplina, a perseverança de continuar a nossa caminhada com Cristo, nós conseguimos transformar a nossa realidade, né? Então, o dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas que deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Aqui Lázaro encerra o Evangelho, né, essa lição, dizendo que a obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, ela é interminável. Nós estamos a todo instante sendo renovados com essa obrigação. Por quê? Porque o título do Evangelho, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo é Sede perfeitos, né? Então nós devemos refletir as virtudes de Jesus. Nós devemos refletir os atos, as palavras, o amor de Jesus, né? E Deus não aceita, Ele não quer um esboço, Ele quer a obra concluída. Ele quer que nós cheguemos até Ele completos e perfeitos, né? Então, Ele quer que nós resplandecemos diante dos seus olhos, através das nossas atitudes, através das nossas ações, das nossas palavras, através da nossa transformação moral. E para encerrar, eu vou ler uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Pensamento e Vida, psicografia do Chico Xavier. Dever. O dever define a submissão que nos cabe
a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Obedecem às partículas elementares do mundo atômico. Obedece à constelação na glória da imensidade. O homem viajará pelo firmamento a longas distâncias do lar, em que lhe desvincula o corpo físico. No entanto, não logrará fazê-lo sem obediência aos princípios que vigem os movimentos da máquina que o transporta. Dessa forma, pode simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Cada consciência bafejada pelo sol da razão será interpretada assim a conta de raio na esfera da vida, envolvendo da superfície para o centro, competindo-lhe a obrigação de respeitar, promover, facilitar e nutrir o bem comum, atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e a cooperação. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo, por onde passa, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas, que o impulsionam à contemplação dos mais vastos horizontes do progresso e adequada assimilação de mais altos valores da vida. Desse modo, pela execução do dever, região moral de um serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia, e não apenas desconjuntamos a peça da nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando muitas vidas na máquina do destino. Surge então para nós o inexorável constrangimento à luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores da nossa individualidade, à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício. É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo atrabalitário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz, ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. É por esse motivo de que nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados por força dos acontecimentos naturais do caminho. De vez que na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia, ordena a razão, estejamos de sentinela na obra de paciência e de tolerância, de humildade e de amor, que fomos chamados intimamente a atender. Sem isso, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas, que, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam matriculando-nos o espírito nos institutos da enfermidade ou na vala da frustração. Emmanuel.
Então, meus irmãos, é isso que nós devemos, né, proceder com a nossa consciência, com o nosso aprendizado da doutrina espírita, com as lições preciosas de Cristo, e agirmos corretamente, agirmos de maneira que mais para frente nós vamos nos orgulhar da nossa conduta, dos nossos gestos, das nossas palavras, de maneira que nós vamos transformando o nosso íntimo, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, transformando a vida daqueles que estão no caminho conosco, né, ajudando-os na medida do possível. E assim chegarmos o mais perto possível do nosso irmão Jesus. Que nós possamos retornar aos nossos lares com essa mensagem de que nós podemos sim fazer diferente, que o nosso passado ficou para trás, mas que nós podemos todos os dias agirmos diferentes, sermos diferentes e tocarmos os nossos irmãos de uma maneira diferente. Tocarmos com palavras de sensibilidade, de afeto, de amor e de esperança. Por quê? Porque nós não devemos fomentar aqui no planeta Terra a discórdia, a guerra, a desunião. O momento que nós estamos passando nos pede, né, a temperança, a esperança, a paciência e, sobretudo, o amor de Cristo. Que Jesus nos acompanhe no retorno aos nossos lares e que nós possamos chegar e estudar o Evangelho, sempre um pouquinho por dia. Às vezes a gente não consegue ler o parágrafo inteiro, a lição inteira, então vamos ler o primeiro parágrafo, refletir. No outro dia continua ou volta, né? Vamos nos encontrar com os ensinamentos de Cristo, porque nós estamos necessitados. E agora a nossa consciência, o nosso dever nos chama. Esse é o momento, né, de nós aprendermos as lições do Evangelho e, sobretudo, praticá-las. No momento que o planeta Terra está passando, ele está necessitado que nós coloquemos, né, o dever em prática, o dever do amor, da caridade, do perdão, né, o dever do afeto, da renúncia e da esperança, porque com certeza nós passaremos por turbulências, mas para chegar dias melhores. Que assim seja. Nós agradecemos nossa amiga querida pelas considerações importantes trazidas para alertar, né, cada um de nós sobre a importância de nós estarmos atentos para nos elevarmos nesse caminho, nessa jornada maravilhosa, né? Então, na sexta-feira, quem falará para nós é o nosso amigo Túlio. O tema dele é a virtude. Hoje foi o dever. Sexta-feira será a virtude. Também no capítulo 17 do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo. E na segunda-feira, nosso amigo Randes fará a exposição. O tema dele é também do Evangelho, capítulo 17, os superiores e os inferiores. Como assim, né?
Quem são os inferiores ou superiores? Vamos ver com ambos. E nós, antes da oração, que o nosso amigo Fabrício fará, nós queremos lembrar da campanha do agasalho, que continua. Ali fora tem um baúzinho esperando, né? Para a gente arrecadar roupa, agasalho para as crianças do posto de auxílio. E chega aqui nesse frio, né? Descalços e sem blusa de frio. Todos convidados a participar. Fabrício? Nós agora vamos para o passe, né, meus irmãos? Queridos irmãos, vamos nesse momento, cada um à sua forma, nos acomodarmos em nossas cadeiras e serenar os nossos corações, os nossos pensamentos, e vamos agradecer a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, a nossa Mãe Merecentíssima, esse momento único que estamos tendo, essa oportunidade de aprendermos, e a partir do momento que aprendemos e colocamos em prática, nos tornamos seres humanos melhores, não somente nós, mas também ao bem que fizermos em prol de nossos irmãos. Vamos nesse momento também pedir aos nossos familiares, os nossos entes queridos, aqueles que não puderam nesse momento estar aqui reunidos junto a nós e ao nosso Mestre Jesus, para que todos eles tenham a proteção necessária, que o anjo da guarda, o guia protetor de cada um, possa fazer presença, iluminando e amparando o coração e o lar de nossos familiares que aqui não puderam vir. Também pedir em prol dos evangelizadores, das crianças, dos jovens, também dos nossos irmãos no lar dos idosos, que todos possam ser iluminados, assistidos e amparados. Que a espiritualidade amiga dessa casa de oração nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Agradecemos pela condução maravilhosa da primeira etapa das atividades dessa casa de oração e também pedimos a permissão para iniciarmos a segunda atividade dessa noite. Os nossos abnegados amigos espirituais possam nos iluminar, nos amparar, assim como também proteger os médiuns passistas para que eles possam se tornar o elo de transmissão dos fluidos benéficos, que nós, ao adentrarmos a câmara de passe, possamos fazer as nossas rogativas com muita fé e possamos sair muito melhores que antes de adentrarmos a ela. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre Jesus, e com a prece que o Senhor nos ensinou, agradecemos e pedimos a abertura da segunda parte das atividades dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado és o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em trevas e tentações, mas livra-nos de todos os males, pois só a ti pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.